Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Imagina essa cena, Miami Beach, um hotel de luxo à beira-mar e frente a frente no tabuleiro, os números 5 e 6 do mundo no xadrez rápido. De um lado temos Hikaru Nakamura, o americano mais famoso do xadrez moderno, uma lenda, né, de partidas com pouco tempo no relógio. Principalmente, além, claro, de todas as modalidades, ele é uma lenda, né? E do outro lado temos Javokir Sindarov, o prodígio uzbek de apenas 20 anos, que daqui a alguns meses, galera, vai disputar o título mundial contra o Gukesh, o nosso atual campeão. E aqui vai o detalhe que deixa tudo mais interessante. Foi justamente o Sindarov quem eliminou o Nakamura no último torneio de candidatos no Chipre. Foi ali que ele conquistou a vaga de desafiante ao título mundial. Então essa partida de hoje é uma revanche, né? O Ricardo não esquece dessas coisas. Mas antes da partida, um recado rapidinho. Se você quer evoluir no xadrez de verdade, baixa o aplicativo 8chess. Lá você treina tática, estratégia, finais, todos os dias. Acompanhe o seu progresso. Cria o hábito que separa quem joga de quem melhora, né? Então, é o treino diário que esses caras fazem desde criança, só que na palma da sua mão. O link tá aqui na descrição, 8chess.app, tá bom? Tem tanto para iOS quanto para Android, aproveita. E agora, galera, o palco. WR Chess Rapid Blitz Miami 2026. Um duelo de seleções. Estados Unidos contra Uzbequistão. E que times, hein? Do lado americano temos Nakamura, Caruana, Wesley So e Levon Aronian. E do lado uzbek temos Sindarov, Abdusattorov, Yakobev e Vokidov. A geração que chocou o mundo ao vencer a Olimpíada de Xadrez com uma média de idade de apenas 21 anos. O formato é o Scheveningen, que eles chamam, né? Todo mundo joga contra todo mundo do time adversário. E hoje é o dia de rápidas, partidas de 15 minutos, com 10 segundos de acréscimo a cada lance. E amanhã a gente tem as partidas de Blitz. E a partida que eu separei para vocês aqui aconteceu hoje mesmo. É o experiente, portanto, contra o desafiante. O rei das rápidas contra o futuro do xadrez. Nakamura contra Sindarov. Então pega o café aí, ajeita a cadeira. Bora para essa partida. Sindarov tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Ricardo responde com E5 e depois do desenvolvimento do cavalo em F3, normalmente o que a gente vê aqui é o lance cavalo C6. Raramente vemos aqui o lance D6 e, mais raramente ainda, vemos a defesa Petrov jogada aqui agora pelo Ricardo. Vale dizer que é uma super abertura, né? O russo Jan Nepomniachtchi venceu 2 vezes o torneio de candidatos e uma das armas do Nepo era essa abertura, a defesa Petrov, que ele pontuava ganhando, né, com as peças pretas. Vamos ver como segue o jogo. Tem várias maneiras de você seguir, você pode capturar o peão, você pode tentar ir para uma 4 cavalos. Aqui o Sindarov vai para essa variante com o avanço, o ataque Steinitz. Temos aqui cavalo por E4, foi jogado bispo D3. As brancas têm um peão a menos, mas já aceleraram o desenvolvimento. Tem uma ameaça para cima do cavalo e também estão ameaçando o peão. E por isso o Naka segue aqui com D5. Claro, aqui conhecedor de teoria. Sindarov recupera o peão imediatamente e temos aqui cavalo D7 seguindo o desenvolvimento de peças. E o Sindarov vai para as trocas. Cavalo toma, bispo toma e roque colocando o rei em segurança. Rapidamente o Sindarov protegeu o rei, a torre está pronta para entrar no jogo. Por isso o Ricardo tem que fazer alguma coisa. Bispo E7 é o lance mais recomendado com o rei no centro. Mas o Ricardo joga um pouco mais otimista. Vai para o lance bispo D6 um pouco mais agressivo. Sindarov segue com o lance cavalo C3, botando pressão no centro. E temos aqui agora trocas. O Naka vai para as trocas com o cavalo toma. E depois de peão toma, finalmente ele coloca o rei em segurança. E aqui, meus amigos, o Sindarov, por enquanto a posição é teórica. Os caras fizeram aqui lances de abertura. Curiosamente, o Ricardo Nakamura gastou um pouquinho a mais aqui de tempo
Então, talvez o Hikaru já esteja fora do seu preparo de aberturas. O Sindarov parece saber ainda o que está jogando e segue com o lance dama em H5, ameaçando alguma coisa parecida. O Rafa, ele tá ameaçando mate em 3. Não, tá ameaçando mate 1, não, mas eu gosto de jogar com esse, e depois eu jogo aqui, depois joga lá e jogo esse. Mas tá bom também, você não tá mentindo que tem uma ameaça de mate em 3 aqui. Existe uma ameaça forte, seja em 1 ou em 3. Eu prefiro dar em 3 pra continuar jogando, de tanto que eu gosto de jogar xadrez. Tá bom, então tá bom. Mas o Hikaru não vai permitir. Ele poderia jogar um G6, prefere rasgar aqui um F5, e o Sindarov segue com o lance torre B1. Esse lance melhora um pouquinho a torre, afinal de contas, ela está melhor nessa coluna semi-aberta do que atrás do peão, e além de tudo ganha um tempo, né? Então tá atacando aqui o peão de B7. B6 foi jogado pelo Hikaru, fazendo a proteção, e torre E1 ativando a outra torre também, Sindarov. Muito bem, Hikaru segue com o lance C6 aqui, ele fez bons lances o Hikaru, mas ele tá sofrendo um pouco realmente no relógio já, não é que ele esteja mal no tempo, mas a gente percebe que ele começou a pifar, né? Cada lance que ele faz agora ele tá demorando bastante para jogar. O Sindarov pensa agora um bocadinho também e joga o lance C4. E nesse momento, galera, o Hikaru entra em choque por algum motivo. Eu não sei se ele completamente desconhece essa posição. A posição tem perigos demais porque as peças estão chegando com velocidade aqui para cima do rei das pretas. E o Hikaru, ele já tá pensando o que jogar. Será que ele vai para um G6 e fica fraco aqui? De repente tá vindo o bispo G5. É complicado jogar essa posição já com as peças pretas. E o Hikaru, que tem 12 minutos, pensa por 9 minutos, galera, aqui. Bizarro, bizarro. Ele pensa por 9 minutos e vai para um lance errado. E esse é o ponto todo, é o nosso paradoxo. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Parece que em algumas posições, quanto mais a pessoa pensa, mais ela tende a viajar pelos mundos e não fazer o que é mais natural. O mais natural aqui é trazer a dama, né? Esse aqui é bem natural, traz mais uma proteção, traz um defensor para o rei. Talvez aqui o Nakamura ficou receando ideias de bispo G5, não parece tão perigoso assim, né? Um bispo G5 aqui nessa posição, na verdade você pode até querer capturar o peão, ou se quiser jogar aqui um pouco mais seguro, joga um dama F7 para trocar as damas, ou dama G6, mas enfim, por que não dama por peão, né? Então dama F6 seria um lance bem natural, mas nessa posição o Hikaru começou a viajar em universos paralelos. O que esse cara pensa em 1 segundo, 2, já é o nível. Imagina em 9 minutos. O cara foi lá, deu a volta ao planeta e jogou um lance errado. Jogou o peão toma. E esse lance, ele abre a posição para as brancas, né? Então agora bispo por C4. Existe já o problema do rei exposto. O rei H8 foi jogado. E como continuar o ataque? Sindarov segue com um fortíssimo lance. Bispo em G5 e olha o problema das pretas, que é a torre aqui em E1. Não dá nem para cobrir com bispo E7, gostaria muito. Não dá nem para jogar um dama E8 para trocar, porque olha a força dessa torre na casa de E1. Ficou ruim pro Nakamura. Naka poderia ainda tentar um bispo E8 aqui, mas é complicado. Ele acaba jogando aqui o lance dama C7 e agora a dama ficou fora de jogo. A dama não tá mais defendendo o rei. As peças do Sindarov estão chegando e o Sindarov tem que achar o único lance da posição que dá essa vantagem que vocês estão vendo aí. A barrinha já tá dando vantagem para as brancas. A barrinha aqui, ó, quando ela tá no meio, tá equilibrada. Quando ela tá aqui com 2 pontos e pouco, já é uma vantagem quase decisiva. No entanto, assim é o xadrez. Em muitas posições, a vantagem dinâmica vira pó, se você não usar a energia na hora, né? Então aqui o Sindarov ele tem que fazer um lance com muita energia, senão vira pó. Quer ver um exemplo de lance que vira pó? Torre na coluna D. Esse lance não está ameaçando nada, foi uma perda de tempo. E aqui, queira ou não, as pretas arrumam a posição, conseguem defender aqui as peças. A dama atacada tem que sair, o bispo chega para ajudar, a dama já está defendendo aqui em G7, a torre já está pronta para lutar pela coluna. As pretas arrumaram a posição. Por isso não se pode perder tempo e o Sindarov vai para o único lance
da posição que permite essa vantagem, que é o lance bispo em F7. Esse lance faz tanta coisa. Esse lance impede a torre por lutar pela coluna. Esse lance ameaça também ataques aqui para cima do rei. Um lance de muita força. Agora o Hikaru Nakamura, já com pouco tempo no relógio, vai para essa ideia do bispo por H2, tentando deslocar aqui a dama para casa de H2, o que seria bom para o Nakamura, porque aqui depois das trocas ele poderia capturar aqui a torre e além de tudo teria um peão a mais aqui, né? Então seria muito bom se acontecesse dessa maneira, mas o Sindarov não permite isso e segue com o lance rei em H1, mantendo todas as tensões aqui, mantendo as peças no jogo, além do que G3 ainda é uma ameaça, se de repente em algum momento. Por isso o Hikaru Nakamura tira o bispo para casa de F4, querendo trocar peça, mas o Sindarov segue com mais uma vez o lance certeiro, o lance único da posição, que não é bispo E7. Bispo E7 é o segundo melhor. Se você viu o bispo E7, parabéns, é um bom lance. Mas o melhor lance é torre em E7, o bispo não pode se mover. Aqui se jogar um bispo por G5 querendo trocar peça, dama por G5 vai para um ataque que é difícil de parar, né? Dama em D6, por exemplo, bispo em E6 ameaçando mate. Aqui teria que tentar defender com a torre, aí você pode ganhar uma peça aqui provavelmente, ou até mesmo tomar a torre. Quer dizer, as brancas têm vantagem, né? Então, o que jogar nessa posição, tamanho é o desespero de Hikaru, que ele segue com torre de A em D8, tentando se defender. E agora, galera, a gente começa a assistir aqui do Sindarov uma sequência de lances brilhantes, uma sequência muito bonita. O Sindarov vai começar a encontrar só os melhores lances, lance brilhante atrás de lance brilhante. É muito legal a gente olhar para essa posição e ver como que isso foi construído. O Hikaru tá com o tempo caindo já. Lembrando que tem 10 segundos de acréscimo por lance, ele já tá só nos acréscimos praticamente. E o Sindarov tem bastante tempo. E mesmo com bastante tempo, o Sindarov não pensa por mais de 1 minuto aqui, 1 minuto e pouquinho, não chega a 2 minutos e vai para o melhor lance. Bispo em F6, galera. Uau, lance brilhante aqui do Sindarov. Não é um lance fácil de achar, né? Bispo em F6 é um lance muito bonito. O ponto todo, galera, é que se peão por bispo fosse jogado, teria bispo G8. Olha que sequência bonita. Isso aqui parece uma imortal, né? E aí não tem mais como defender aqui o checkmate, né? Então se você tomar de rei dama por H7 é mate, se tomar de torre dama por H7 é mate. E se jogar a torre F7 aqui, sei lá, tentando postergar, não adianta. O checkmate chega, e chega com velocidade. Por isso, super lance do Sindarov, bispo F6, o Hikaru Nakamura tenta encontrar aqui algum recurso, segue com o lance dama em D6. Notem, galera, que esse bispo aqui, ele tá cravando esse peão. Não dá nem para jogar bispo H6 aqui para tentar defender por conta de dama por H6. O peão aqui tá cravado, né? Então aqui simplesmente você vai capturar. E se peão toma, dama por F6, entrega mate no ato. Olha que posição difícil, galera. Por isso, dama D6 foi jogado na expectativa aqui de sobreviver. Mas nessa posição o Sindarov vai para mais um lance bizarro. Ele segue com o único lance da posição. Mais uma vez, galera, lance de energia. Não tem outro. O único... Bispo G6, aqui, lance brilhante. Rafa, esse eu encontrei. Parabéns, super lance, ameaçando aqui, checkmate. O lance é forçado, H6 foi jogado, por enquanto o peão está protegido, não tem dama por H6, mas nessa posição o Sindarov segue atacando com bispo por G7, uau, o lance é forçado. E o próximo lance é mais um lance brilhante, tanto que o Sindarov faz o lance. E o Hikaru Nakamura, galera, abandona aqui a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Sindarov, o lance de arremate, vale a pena. E, bom, se você encontrou bispo por torre aqui, depois vai dobrar as torres, tá bom demais, já funciona. Mas espero que você tenha encontrado também bispo em H7, mais um lance brilhante. E nessa posição o Hikaru faz as contas. E abandona aqui a partida.
Abandonou porque não dá mais. Isso aqui, quase uma imortal, galera. Olha isso. Aqui a sequência é forçante. O rei seria obrigado a tomar aqui o bispo. E o Sindarov seguiria com o lance bispo por H6. Rafa, não tá de bom tamanho aqui um bispo E5? Cuidado, hein? Bispo E5 aqui não é tão bom. Tá levando um dama por torre aqui, pode abandonar a partida. Então aqui a continuação provavelmente seria bispo por H6. Aqui esse lance é muito forte nessa posição. Aqui o rei escaparia para casa de G8. E aqui, bom, torre G7, aqui continuaria o ataque, né? E se jogasse aqui o lance dama por E7, olha que bonito isso. Aqui teria bispo por F8, aqui dando um cheque descoberto. E depois aqui de rei G8, bispo por E7, vai para também uma situação de vantagem, né? Então em todas as linhas as brancas acabam ganhando. Muito bonito esse lance bispo H7. Foram vários lances brilhantes, um atrás do outro. Ô Rafa, o que aconteceria aqui nessa linha do torre G7 aí, só pra gente ver? Bispo por F4, olha que legal, né? E aí depois, então, também nessa linha, as brancas têm uma vantagem muito, 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 muito grande. Partida espetacular aqui, apesar dessa vitória do Uzbequistão, que na minha opinião foi a partida mais bonita, 95 de precisão, 3 lances brilhantes segunda máquina. Ainda assim, o time dos Estados Unidos foi mais convincente e acabou vencendo a etapa de rápida. O time dos Estados Unidos acabou vencendo, apesar de que quem teve mais vitórias no torneio foi Abdusattorov com 3 pontos e o Sindarov com 2,5 pontos. Então, olha, é curioso isso, né? Os Estados Unidos acabou ganhando na pontuação das equipes, mas no individual, os jogadores do Uzbequistão foram melhores. Amanhã temos torneio de Blitz por equipes, entre esses dois países também, e a gente segue acompanhando. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!